Adrian Newey é, sem exagero, o maior projetista da história da Fórmula 1. Ele venceu campeonatos com Williams, McLaren e Red Bull, atravessando gerações de regulamentos e estilos técnicos. Seu domínio da aerodinâmica e da integração mecânica está acima do padrão até mesmo entre os melhores engenheiros do planeta. Por isso, quando surgiram informações de que Newey esperou até o último instante para definir o conceito final da suspensão do carro da Aston Martin para 2026, o paddock inteiro começou a se perguntar: por que alguém com tanta experiência deixaria uma decisão tão crítica para tão tarde? A resposta é mais reveladora do que parece e ajuda a entender por que a Aston Martin pode tanto surpreender o grid quanto enfrentar dificuldades logo no início da temporada. De acordo com a publicação italiana Auto Racer, Newey adiou de forma consciente a escolha definitiva da arquitetura de suspensão do AMR26 até o limite do cronograma de desenvolvimento. Não foi indecisão nem insegurança, foi método. Newey queria garantir que a decisão não entregasse apenas ganhos imediatos, mas criasse a base com maior potencial de evolução ao longo de todo o ciclo regulatório. Para compreender o peso disso, é preciso entender o papel central da suspensão em um carro de Fórmula 1. Ela não serve apenas para conforto ou controle mecânico. A suspensão define a plataforma aerodinâmica inteira do carro. Erre nessa escolha e você carrega um conceito comprometido por anos. Acerte, e você constrói uma fundação sólida, capaz de ser refinada corrida após corrida. Newey sabe disso melhor do que qualquer outro. Em 2022, quando a Fórmula 1 introduziu os carros de efeito solo, a maioria das equipes sofreu com o fenômeno do porpoising, os carros quicavam violentamente em alta velocidade, tornando-se quase inguiáveis. A Mercedes foi a mais afetada, com Lewis Hamilton e George Russell enfrentando uma das temporadas mais difíceis da era híbrida. A Red Bull, por outro lado, quase não sofreu. O motivo foi simples. Newey desenhou pessoalmente a suspensão dianteira e traseira do RB18. O resultado foi devastador para os rivais. Max Verstappen venceu 15 corridas naquele ano e conquistou seu segundo título mundial, enquanto a Red Bull dominava completamente, deixando o resto do grid tentando entender o que havia acontecido. Os regulamentos de 2026 prometem uma mudança ainda maior do que a de 2022. Estamos falando de eletrificação em 50%, combustíveis totalmente sustentáveis, aerodinâmica ativa e chassis completamente redesenhados. Todas as equipes estão, na prática, começando do zero. E esse sempre foi o ambiente ideal para Newey prosperar. Sua famosa regra das 24 horas ajuda a explicar sua forma de pensar. Em seu livro How to Build a Car, de 2017, ele descreveu o método que implementou na Red Bull. Antes de validar qualquer decisão técnica importante, a ideia precisava sobreviver a pelo menos 24 horas de debate intenso. O conceito era discutido, criticado, desafiado. Se após esse período ainda fizesse sentido, seguia adiante. Caso contrário, era descartado sem hesitação. Essa paciência calculada explica por que ele demorou tanto para bater o martelo sobre a suspensão do AMR26. O padrão da indústria para 2026 aponta claramente para o uso de suspensão push rod. A Audi revelou um sistema de duplo push rod durante seu shakedown recente. Red Bull e Racing Bulls exibiram configurações semelhantes em seus carros conceito e renders. A Ferrari, segundo relatos, seguirá o mesmo caminho com o SF26. O grid parece convergir para essa solução. Mas convergência não é sinônimo de acerto. A carreira de Newey foi construída justamente ao encontrar vantagens onde outros enxergavam apenas consenso. Se todos estão indo na mesma direção e ele identificou algo melhor, essa diferença pode separar uma equipe que briga por títulos de outra que luta apenas por pontos. Há ainda um elemento interessante nessa equação. Enrico Cardilli, ex-diretor técnico da Ferrari, juntou-se a Aston Martin no último verão como diretor técnico-chefe. Na Ferrari,
Cardile foi um dos maiores defensores da suspensão pull rod. Enquanto quase todo o grid migrava para push rod, Ferrari e sua equipe cliente, a Haas, mantiveram o pull rod. Cardile chegou a afirmar publicamente que não havia diferença significativa de desempenho entre os dois sistemas. Agora, ele trabalha lado a lado com Newey. Dois cérebros brilhantes, possivelmente com filosofias distintas sobre suspensão. Se isso resultará em tensão criativa ou em conflito técnico, só o tempo dirá. O fato de Newey ter esperado até o último momento indica que ele estava avaliando todas as possibilidades com extremo cuidado. A suspensão, porém, não é o único ponto de atenção no projeto 2026 da Aston Martin. Quando Newey fez sua primeira aparição à beira da pista com a equipe, no GP de Mônaco do ano passado, sua avaliação foi brutalmente honesta. Ele classificou as ferramentas de simulação da equipe como fracas e afirmou que o simulador de piloto não correlaciona com a realidade. Na Fórmula 1 moderna, onde testes em pista são extremamente limitados, simulação é tudo. Se o simulador não reflete o comportamento real do carro, a equipe basicamente trabalha às cegas. A Aston Martin se mexeu. Contratou Giles Wood, antigo colega de Newey na Red Bull, para liderar simulação e modelagem veicular. Ainda assim, construir um sistema de simulação de nível mundial não acontece da noite para o dia. O próprio Lance Stroll reconheceu no fim da última temporada que a equipe ainda não possui todas as ferramentas necessárias para ser uma candidata ao título. A Honda adiciona mais uma camada de incerteza. Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation, admitiu recentemente que o desenvolvimento do motor para 2026 enfrenta dificuldades. Ainda assim, reforçou o compromisso da Honda em adaptar sua unidade de potência à visão técnica de Newey. Apesar de tudo isso, há um clima real de otimismo. Damon Hill, campeão mundial de 1996, afirmou recentemente que Newey é capaz de surpreender completamente o grid. Segundo Hill, poucos entendem os regulamentos tão profundamente quanto ele. Não por acaso, a comparação com a Brown GP de 2009 volta a aparecer. Naquele ano, uma equipe que quase não existiu venceu ambos os campeonatos ao explorar uma brecha regulatória ignorada pelos rivais. A pergunta é inevitável. Newey pode repetir esse feito com a Aston Martin? O risco de sua decisão tardia é claro. Não seria surpreendente se a Aston Martin chegasse à Austrália sem um carro totalmente otimizado. A primeira corrida está a pouco mais de 6 semanas. Os testes começam em Barcelona no dia 26 de janeiro. O tempo é curto para validar conceitos e corrigir problemas. Mas há um argumento contrário poderoso. Se Newey escolheu o caminho certo, começar um pouco atrás importa menos do que ter a base correta. Um carro 90% otimizado sobre um conceito brilhante tende a superar, ao longo da temporada, um carro 100% refinado sobre uma ideia falha. O desenvolvimento nunca para na Fórmula 1. Geralmente os campeões são aqueles que evoluem mais rápido, não necessariamente os que largam na frente. Fernando Alonso acompanha tudo isso com atenção máxima. Aos 44 anos, prestes a completar 45 em julho, o bicampeão sabe que esta pode ser sua última chance real de lutar por um terceiro título. Ele espera por um carro competitivo desde que deixou a Ferrari em 2014. Se Newey realmente acertou a mão, Alonso pode finalmente ter a máquina que sempre aguardou. As próximas semanas dirão se a paciência de Newey foi genial ou arriscada demais. Quando a AMR-26 andar em Barcelona, os cronômetros começarão a falar. Quando as luzes se apagarem em Melbourne, saberemos ainda mais. Mas o veredito final só virá mais tarde, quando as curvas de desenvolvimento ficarem claras e o valor das decisões iniciais se revelar. Adrian Newey ganhou o direito de confiar nos próprios instintos. Seu histórico o respalda. Ainda assim, a Fórmula 1 de 2026 é território desconhecido para todos, inclusive para ele. O maior projetista da história aposta que paciência e precisão vencerão a pressa e as convenções. Em breve, saberemos se ele estava certo.